Bem-vindo à última aula do Desafio 21 Dias. Você que está vendo essa aula agora, gravada. Se você não viu a aula 1 e a 2, eu te recomendo assistir para que você possa entender numa ordem cronológica a evolução dos atores que estão participando desse evento gratuito, porque a ideia com esse desafio era mostrar para eles, no início da carreira, pontos de fragilidades que tem na cena, para que eles possam começar a apertar esses parafusos e ir para a cena como ator experiente. Então, se você não assistiu, eu te recomendo que você assista, porque na aula de hoje eles vão ter uma dinâmica diferente, onde eles vão ter um texto ali para estudar, enfim, já eu explico toda essa dinâmica, mas você que está vendo agora, não assistiu a aula 1 e a 2, eu recomendo que você assista, tá? E antes da gente ir para o conteúdo da aula de hoje, para a gente ter as apresentações ao vivo, eu quero te fazer um convite. Na semana que vem, no dia 27, na segunda-feira, eu vou começar um outro evento gratuito chamado Jornada do Ator Iniciante, atuação para TV e cinema mesmo, com exercício de gravação, que o meu objetivo é tirar você do zero e começar a te ajudar a entrar em cena como um ator experiente. Esse evento é gratuito, se você quer participar. Aqui no link da descrição dessa aula, eu deixei o link para você fazer o seu cadastro. É super simples, vai lá, você cadastra o seu e-mail, seu melhor e-mail, né, para receber os links, você vai fazer parte de um grupo do WhatsApp, e nesse grupo você vai receber o link de acesso das aulas ao vivo. Só quem tiver nesse grupo do WhatsApp que vai poder participar desse evento gratuito, tá? Então, você que está vendo essa aula e tem esse desejo de estudar um pouco aqui, com toda a metodologia que eu faço com os meus alunos que estão hoje fazendo novela na Globo, fazendo cinema, se você deseja entender um pouco como é que funciona todo esse processo do Verdade em Cena, e principalmente descobrir agora, no seu início de carreira, fragilidades que você tem, e às vezes você nem sabe, é importantíssimo que você participe desse evento, porque eu tenho certeza que no final desse evento você vai receber dicas, informações, exercícios, e vai te ajudar a transformar sua atuação, tá? Então agora, vamos para a aula de hoje, que a gente tem conteúdos muito importantes. Faça o seu cadastro, que está aqui no link dessa aula, na descrição, e assista agora essas aulas, essas cenas desses alunos que estão participando aqui desse evento gratuito, mas eu te recomendo, se você não viu a aula 1 e 2, assista, porque eu tenho certeza que muitas dicas que foram faladas nas aulas anteriores também vai te ajudar, beleza? Então é isso, espero vocês na jornada do ator iniciante, que começa dia 27, às 20 horas de Brasília, beleza? Então agora vamos para a nossa última aula do desafio 21 dias, bora lá. Qual vai ser o exercício de hoje? Eu vou só revisar rapidamente para organizar o pensamento de vocês para a nossa sequência da aula e para quem está assistindo gravado entender. Na primeira semana, vocês trouxeram uma cena que vocês ensaiaram na casa de vocês e me apresentaram. A gente pontuou algumas fragilidades. Dentro dessas fragilidades, eu percebi que tinha esse lugar, né, que a Carla falou aí agora. Vocês estavam mais no processo decorado, enlatado que vocês estudaram, e na hora de apresentar se relacionaram pouco com a história. Falando sobre isso, na segunda semana, eu fiz um exercício com vocês de teste de cinema, de séries, que já aconteceu comigo, onde eu dei para vocês uma informação do que tinha que rolar na cena, e vocês construíram essa cena de primeira na hora, sem sequer terem se preparado. Nesse exercício, vocês já trouxeram uma verdade muito maior pelo simples fato de terem entendido algo e ir para a cena. E isso é o caminho que eu quero que vocês vão construir. Só que lá não tinha texto no exercício da aula 2, diferente dessa aula que a gente vai fazer hoje. Como é que vai funcionar? Eu vou ler um texto para vocês, só que enquanto eu estou lendo o texto, eu vou pedir dentro do exercício duas coisas para vocês terem em mente na hora que eu estiver lendo o texto, porque depois que eu terminar de ler o texto, sem vocês se prepararem, sem vocês terem contato com o texto, eu vou dar a ação e a gente vai fazer aquela rodada de apresentação. O que eu quero com esse exercício? Tirar de vocês o lugar que vocês me apresentaram na primeira semana, de acreditar que é o texto 100% enlatado com o que vocês acham que vocês dominam da cena, e entregar um resultado frio que nos conecta com a gente. E quando vocês partem para o entendimento, para depois seguir no processo de estudo de cena, tal, vem muito mais verdade. Então, no exercício de hoje, eu quero que vocês peguem este entendimento do texto e vão para a cena tentando o máximo do texto que vocês ouviram. Então, não é para improvisar, é tentar pegar a essência do texto. Por quê? Todos os textos de testes, monólogos, eles têm um conflito central, têm uma base importante do que acontece na cena. E que muitas vezes os atores deixam isso passar batido, porque vão com aquele impulso de decorar texto.
Então, a minha ideia com esse exercício, que é um pilar, galera, assim, eu não consigo dar, lá no meu grupo fechado, a gente tem 9 módulos, tem mais de 70 aulas com vários exercícios, mais as aulas ao vivo, eu não consigo passar tudo isso aqui. A minha ideia nesse exercício é mostrar para vocês uma coisa importante. O texto completo é uma consequência dessa base que vocês vão tentar fazer hoje. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Quando eu começar a ler o texto, eu quero que vocês se respondam duas coisas. A primeira, quem sou eu, personagem? Se alguém quiser anotar para não esquecer, mas é só lembrar disso. Quem sou eu, personagem? Então, por exemplo, se eu começar a ler o texto e falar assim, eu estou querendo viajar para Belo Horizonte, porque quando eu chegar em Belo Horizonte, eu vou comer pão de queijo. Então, quem sou eu, personagem? Eu sou um cara que vai viajar para Belo Horizonte porque quer comer pão de queijo. Super simples, é o que está falando o texto, só que eu vou colocar para mim. E muitas vezes, quando os atores começam a ler um texto de teste, eles não se relacionam com o texto. Fica uma coisa de tipo assim, não sei o que é aquilo, quero decorar aquelas palavras e vou falar sem realmente eu me relacionar. Então, a gente vai se colocar na situação. Então, enquanto eu estiver lendo o texto, automaticamente eu quero que vocês construam este entendimento. Quem sou eu, personagem? E vão trazer para a primeira pessoa. Eu sou a pessoa X, eu tenho isso, eu tenho o que sou essa pessoa, ponto. Qual é a segunda pergunta que eu quero que vocês tenham em mente? Qual é o conflito dessa personagem? Só, eu vou ler o texto, e você que está vendo gravado, faça esse exercício também, eu vou ler o texto uma vez. Enquanto eu leio esse texto, vocês vão respondendo essas perguntas. Mas não precisa responder por extenso, porque é só um exercício. Mas este entendimento de quem sou eu, personagem, qual é o meu conflito, vocês vão apresentar a cena a partir dessas duas respostas que vocês estão escutando. Deu para entender ou ficou um pouco confuso? Deu para entender? Show de bola. Então, vamos lá. Tenham isso em mente, tá? Então, eu vou ler uma vez. E aí a gente bate um papo aqui antes da apresentação. Vou ler aqui, tá? Presta atenção. Você vive se fazendo de vítima, reclamando de tudo. E esquece que eu construí a minha vida aqui. Agora, você quer voltar para o Brasil? Se você voltar para o Brasil, eu não vou ver a minha filha. Olha, você é uma pessoa egoísta. Você só pensa em você. Para você ter uma ideia, eu tenho um monte de amigo que muda de cidade, de país, com certa frequência, e está lá do lado dele, as mulheres ajudando, dando força. Agora você não, você quer pensar só na sua carreira e voltar para o Brasil porque você conseguiu uma oportunidade de trabalho. Mas você esquece que quando eu cheguei aqui em Miami, construí tudo certinho, te chamei, você chegou aqui, já tinha casa, tinha um bom emprego, tinha esse apartamento que a gente mora hoje. Agora, você quer largar toda essa estabilidade porque está pensando só em você, quer voltar para o Brasil? Você volta, mas a minha filha fica. Vamos lá. Carla, quem é você, personagem, nessa cena? Nessa cena, eu sou a esposa do cara. Tá, fechou. E o que é a esposa desse cara? Que cara? Esposa de que cara? Não, ó, peraí, vamos lá. É primeira pessoa, tá? Apesar do texto estar masculino, vocês são pessoas que vão fazer o texto. Então, você é a esposa de um cara, mas é você que está reclamando com o cara, tá? Sim. Então, me conta aí, qual é o conflito da sua personagem na cena? Colocando para você, tá? Eu lembro, eu tenho um marido, me conta como se fosse primeira pessoa. Então, eu entendi que eu sou casada, ou eu tô com ele, eu tenho um marido, eu fui para Miami primeiro. Isso. Primeiro eu fui para Miami, construí minha vida lá, arrumei emprego, arrumei apartamento, tudo, e convidei ele para vir. Ele veio depois, já encontrou tudo pronto. E agora ele tá querendo, ele é um cara egoísta, que ele só pensa nele. E apesar de que eu fiz uma vida para todo mundo, eu fiz para todo mundo, ele quer meter o pé, voltar pro Brasil, porque ele só tá pensando na carreira dele, só nas coisas dele, ele não tá pensando em ninguém mais. E ainda de quebra quer levar a menina. Só que ele não vai levar, eu não vou deixar. Se ele quiser ir, ele vai, mas a nossa filha fica. Ótimo. Olha que engraçado. Você me contou a sua personagem. O texto está praticamente aí. Só que você não pegou esse texto, você não pensou em decorar, eu só te forcei a olhar para o texto como quem é personagem, qual o seu conflito. Feito isso agora, que você só me explicou, eu vou te dar a ação, fica aí, você já está em cena,
E eu quero que você faça exatamente isso que você me falou, só que agora como cena. Ó, você é um egoísta, você chegou aqui, agora coloca para a pessoa. Ao invés de contar para o Gustavo, faz com essa pessoa que está aí, o seu marido, na sua frente. Então, concentra, sem tempo nenhum. Desmuta o seu microfone para não dar problema. Concentra, a cena é sua. Lembra do exercício do silêncio, lembra de tudo que você fez. Você vai agora me apresentar uma cena com esse seu entendimento da sua personagem, do seu conflito. O tempo é seu, quando você quiser. Ação. João, você é muito cara de pau mesmo, né, cara? Poxa, olha só, quando eu vim pra cá, eu fiz pra todo mundo. Eu comprei apartamento, eu me estabilizei, chamei você pra vir pra cá, com tudo montado, tudo pronto. Agora você vem me dizer que você quer voltar pro Brasil? Depois de tudo isso que eu fiz, você deve estar de sacanagem com a minha cara. Não tá, não? Tem escrito idiota, otária aqui na minha cara? Depois de tudo que eu fiz, você é muito ingrato. Você só tá pensando em você. Não! Esquece. Não fala nada. Esquece. Você acha que a Camila vai com você? Hã? De jeito nenhum. Você sabe o que você não tem? Caráter. Você não tem caráter nenhum. Você acha que eu vou deixar a minha filha voltar com você para o Brasil? Depois de tudo que eu montei aqui? Depois de toda a estabilidade que esse país dá a gente? Eu aqui em Miami, você acha que eu vou deixar isso acontecer com a minha filha? Dela voltar para lá? Para uma aventura sua? Você só está pensando em você. Você está pensando na sua carreira, no seu sucesso. Não, fique quieto. Não, quieto, cara. Cala a boca. Eu não vou falar mais nada. Não, ela não vai. Ela não vai. Cortou. Porque não vai, cara. Show de bola. Ó, olha que engraçado, tá? Tem uma cena aí muito mais preenchida do que a primeira semana que você me apresentou. E o que eu quero mostrar para vocês, que eu sempre falo, você que está aí vendo gravar. Todo ator tem a obrigação de ler o texto uma vez e fazer a cena. É óbvio que a Carla colocou palavras que não estão no texto. É óbvio que ela colocou ali situações que não estavam no texto. Ela falou um palavrão, ela deu o nome da filha, deu o nome do pai. Só que isso que ela fez é uma base muito mais potente de processo de início de estudo de cena para a hora que ela começar a estudar o personagem, momento anterior, objetivo de cena, escutativo. Todo esse processo vai ser muito mais rico porque ela já tem essa base de entendimento, veio com verdade, veio com silêncio. Só que ela não estudou esse texto, eu não dei o texto para ela só ouviu. E por que eu estou pontuando isso para a Carla, para você que está vendo gravado, que a Carla acabou de fazer? Você tem que terminar, quando vai fazer o seu teste, receber um monólogo, ler uma vez, você tem que já saber na primeira leitura quem é esse personagem, qual o conflito dele, e defender isso como cena. Você tem que fazer. Por quê? Porque no cinema, muitas vezes o teste vai ser assim. Muitas vezes você vai chegar ali, o diretor vai te dar uma informação na hora, você tem que processar essa informação na hora e levantar uma cena. Não significa que vai ser a melhor cena, não significa que você vai falar tudo que foi pedido, mas vai ter uma base de entendimento. Então, assim, cara, foi muito legal, é só um exercício. Porque o que mais me interessa é ver você neste seu lugar preenchido e não naquele lugar da primeira semana, que foi uma cena que você ensaiou, que você me apresentou, e parecia um robozinho jogando. E você já colocou um pouco do silêncio, trouxe aqui. Então foi muito interessante, foi muito legal. É só um pilar, é só um exercício. Show de bola, tá? Quem quer fazer? Quem quer ir para a cena agora? Para depois a gente bater um papo. Show, Sabrina levantou o dedo. Bora lá, Sabrina. Então, mesma coisa, tá? Bati esse papo com a Carla, então você sabe quem é a sua personagem, você sabe qual é o conflito. Eu quero que você me mostre essa cena agora, com esse seu entendimento com o conflito. Tá? Então, fechou. Concentra aí, o tempo é seu. Quando você quiser, ação.
Tá de sacanagem, né? Você me deixou sozinha, vim pra Miami, construí toda a minha vida aqui, e agora você vem atrás de mim com essas ladainhas? Você é um babaca, sabia? Olha para isso. Olha tudo que eu criei. Carro. Tá vendo esse carro aqui da garagem? Eu comprei com meu dinheiro. Tá vendo esses móveis aqui? Eu comprei com meu dinheiro. Não precisei de você para nada. Agora você não vem atrás de mim. Eu não quero nada seu. Nada. E a nossa filha vai ficar aqui comigo. Você tá entendendo? Você é um babaca. Beleza, cortou. Ó, tem aí o entendimento dessa cena. Sabe, dá para ver, né? Se a gente estivesse aqui no teste, eu estivesse te dirigindo, eu ia falar, ó, tira os palavrões, tira os xingamentos que não tem, mas a energia está aí. E se eu te der o texto agora, você vai colocar palavras, né? Lembra dos exercícios que eu faço sempre de texto, tem início, meio e fim, enfim, tem vários processos, mas nesse exercício é mostrar esse entendimento. Então, quando você pega isso, você é um babaca, né? Eu construí, tá vendo esse carro aqui, ó? Esse carro fui eu que fiz. Você me deu uma energia de raiva desse cara que você não deu na primeira cena. Então, a única diferença é que você vai pegar essa energia desse entendimento que você pegou e vai transportar para a cena daqui a pouco completa, quando você tiver contato com o texto. Mas, muitas vezes, quando vocês têm o contato com o texto, vocês não trazem essa energia que você trouxe agora, porque vocês ficam querendo decorar o texto e não criar um entendimento verdadeiro de tipo, pô, eu sou um cara, eu sou uma mulher, que, pô, trabalhei sozinho, que nunca pedi nada para ele, comprei esse carro na garagem, agora ele é babaca, quer ir embora. Isso já retorna para mim com um processo de entendimento onde eu me posiciono numa situação dessa. Né? A gente tem referências de certo e errado na nossa vida rápido para eu saber, pô, esse cara é babaca, eu vou falar, cara, tu é babaca. E às vezes eu dou um texto para a pessoa e falar, cara, você é babaca, igual você falou, e a pessoa vai para a interpretação falando, você é babaca. E não é isso. O processo verdadeiro é olhar por trás das linhas. Então, assim, galera, lembrando, tá? Você que está aí, é só um exercício. Não é a cena final. Porque vocês vão viver processos dentro de teste, vocês vão ter que falar as palavras por palavra do texto. A minha ideia mostrar para vocês aqui é que quando eu recebo um texto, eu leio ele uma vez, eu ponho o texto de lado e eu vou para o meu processo de entendimento desse texto, que é o primeiro pilar que eu falo da base do ator experiente. Eu tenho que saber quem é esse cara, qual injustiça que ele está, né? Quem é essa mulher, qual injustiça que ela está passando, qual é o conflito que ela tem. Pô, o conflito dessa mulher é que o cara que ela quer ir embora. Ela está lá ralando em Miami, construiu tudo isso, trouxe o cara para a vida dela, construiu agora o cara quer voltar ao Brasil e levar a filha. Não, acabou, não vai. Entendeu isso? Sim, é cena. E isso a gente tem que entender na primeira leitura, para depois começar a colocar camadas de objetivo, de personagem, tudo isso. Muito legal também, tá? Então, Michele, concentra aí, mesma coisa. Seu microfone está mudo, só desmuta aí, fechou. Então, concentra, eu quero agora que você me apresenta essa sua cena, partindo em quem é personagem, quem você é na cena e qual é o seu conflito. Quando você quiser, assim. Como assim você vai embora? Depois de tudo que eu fiz por você? Eu abdiquei da minha vida para construir com a sua. Eu não entendo. A sua ambição é tão grande que você prefere voltar para o Brasil? Você não já tem tudo aqui? Uma casa imensa, um carro, um salário ótimo, a nossa filha, nossos amigos, está tudo aqui. Mas você prefere voltar? Eu não entendo. Se você voltar, nossa filha vai ficar. Não. Ela não vai escolher entre eu ou você. Isso não é certo com ela.
você vai seguir o seu caminho sozinha. E a gente vai seguir o nosso. Cortou. Ó, show de bola. O que eu estou tentando mostrar para vocês nesse exercício, tá, gente? Muitas vezes, o ator vai para um teste, aí pega o texto lá, fica uma semana com o texto, aí estuda, tal, fica falando o texto milhões de vezes. Aí chega na hora de entrar na cena, fica nervoso, fica inseguro, erra o texto, que foi um pouco o que aconteceu nos encontros anteriores. E o que eu quero mostrar para vocês nesse nosso último encontro é que vocês que fizeram a cena, vocês três, escutaram eu lendo um texto difícil, é um monólogo de teste que as pessoas fazem. Escutaram esse texto e entraram em cena. Não tiveram medo, jogaram silêncio, tiveram entendimento. A personagem está aí. É claro que depois desse primeiro pilar, vocês vão ter que estudar o texto novamente, entender quais são os conflitos, já que eu estou descobrindo essa personagem que está corretamente no texto, mas a energia está aí. A segurança com o texto está aí. O silêncio veio porque vocês estavam descobrindo a cena, fazendo. E esse é o primeiro pilar que você que está vendo gravado, as meninas estão participando aqui ao vivo, que eu sempre faço com os meus alunos. É tirar o medo de ir para a cena e entender que quando eu vivo, claro, um processo de estudo que me permite ler o texto uma vez e eu ter ali passos que me ajudam a dominar esse texto de primeira, você vai entrar em cena com muito mais segurança e muito mais potência. Então, assim, é óbvio que tem vários outros exercícios para você somar a esse primeiro pilar, para você ser cada vez mais capaz e potente de ler um texto uma vez ou receber uma informação, eu tenho que entrar em cena. E foi muito legal ver o exercício de vocês. Ninguém ficou com medo, Sabrina não passou nem mal dessa vez, ela foi tranquila. Você tá falando aí, realmente, tipo assim, eu fiquei bem mais tranquila do que se eu tivesse falado, tipo, igual da primeira aula, que a gente veio com o texto já. Fiquei bem mais tranquila agora do que se eu tivesse com o texto, por exemplo, decorado. Tipo, muito foda. Por que acontece isso? Olha que louco, né? Eu vou pegar essa frase sua para a gente bater um papo. Porque quando você foi me apresentar a primeira vez, você estava preocupado em não errar o texto, você estava preocupado em acertar o que você preparou. E nesse exercício, a única coisa que eu pedi para vocês é entrem em cena com o entendimento de quem é você na cena e qual é o seu conflito. Vocês entraram. Então, quando você volta para o processo de estudar o texto e colocar lá quem é a personagem, momento anterior, antes e depois, qual é o objetivo do personagem ao entrar em cena, todos os passos que vão te aprofundar mais nessa entrega da cena, você vai estar muito mais segura. Por quê? Você acabou de fazer a cena sem estudar o texto, já descobriu uma energia aí mais verdadeira, sem medo de errar. Porque quando você está em cena, entendendo o que você tem que falar, você não tem medo. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos e falo para vocês que estão vendo gravado, vocês que estão aqui no ao vivo, eu sou ator. Entrar em cena tem que ser prazeroso. Eu tenho que estar feliz dentro da cena, mesmo que seja uma cena de drama, tá? Mas tem que ser maneiro. Eu tenho que gostar de estar em cena. Se eu, ator, vou para a cena querendo acertar, inseguro, com medo do texto, isso, aquilo, eu tenho um processo errado. Então, isso que a Sabrina falou é muito legal, porque assim, a única coisa que eu pedi para vocês, vocês não tiveram tempo para nada. A gente está numa aula gratuita no YouTube, que vocês sequer estão se preparando. Eu li um texto e falei, entra em cena. A única coisa que vocês tinham em mente era quem sou eu, personagem, qual é o meu conflito. E vocês foram capazes de falar até outras coisas que não tinha no texto, porque você tinha um entendimento. E isso é muito legal. Quem mais quer falar para a gente pontuar coisas? Quem quer falar aí que fizeram a cena primeiro? Carla, quer falar? Michele quer falar? Como é que foi para vocês também? Fala, Carla, você que levantou a mão. Então, essa questão do medo, né, de você ter que acertar, você ter que falar o texto corretamente, de você ganhar a situação, né? Isso impede muito da gente ser natural, ter a naturalidade, né? Na verdade, assim, não é que te impede de ser natural, cara. O que você precisa entender? Como você não tinha esse texto no seu processo de estudo na aula de hoje, que eu não te dei, só te dei o entendimento, o seu momento presente dentro da cena era falar o seu entendimento do personagem. Você não está querendo acertar.
Você está falando em entendimento do seu personagem. Quando você está falando em entendimento do seu personagem, você vai defender isso com verdade. Você vai falar, você é um babaca, você está querendo voltar para o Brasil. Eu não vou voltar para o Brasil. Sabe por quê? Porque segunda-feira de manhã eu tenho manicure, terça-feira à noite eu faço yoga, quinta-feira eu vou para casa da minha prima jantar, que está aqui em Miami. Eu não vou voltar para o Brasil. Eu falo qualquer coisa. Porque o meu entendimento é, essa pessoa quer voltar para o Brasil, eu não vou, e minha filha não vai. Acabou. Quando você entra em cena querendo acertar o texto, não querendo errar, não é que você não vai ser natural. Você não vai estar fazendo cena, você vai estar brigando com o seu processo racional do que é bom, do que é ruim, do que é certo e errado na sua cabeça. É humanamente impossível você trazer um resultado de cena com qualidade. Agora, se eu leio um texto para vocês aqui agora, por exemplo, a Carla acabou de falar isso, eu entendi a dúvida dela. Eu vou chegar aqui e falar, oi, Michele, tudo bem? Tira uma dúvida minha, porque assim, quando a gente entra em cena com insegurança, com medo de errar o texto, a gente perde a naturalidade, né? Entende? Eu não decorei isso, eu só entendi o que você me perguntou. Quando você entende verdadeiramente o texto, você não está preocupado em ser natural. Isso será uma consequência verdadeira do seu processo. Eu estou em cena com as emoções verdadeiras, com a entonação verdadeira, com o meu corpo verdadeiro, quando o meu processo de ir para a cena me impulsiona a estar em cena verdadeira. E se eu tenho um processo de decoreba, eu vou entrar em cena desse jeito que você falou, querendo acertar, com medo de errar, isso e aquilo. Aí não é que você vai ser natural, é um processo esquizofrênico que você está lutando com a sua cabeça e não tem como surgir nada legal. E se é uma cena de dupla, você não vai nem escutar o seu parceiro, porque você vai estar no seu universo, não posso errar, não posso isso, não posso aquilo. Humanamente impossível aparecer coisas verdadeiras. O que me interessa nesse exercício é você olhar para o cara que você sequer estudou o texto e falar, pô, você é babaca, né, cara? Pô, você é muito babaca, você quer voltar para o Brasil? Isso vem com a raiva, com o preenchimento, com uma coisa tipo assim, pô, eu não vou voltar. Você está sendo injusto comigo, para de ser babaca. E vocês não dão isso no primeiro exercício, porque tinham atrizes querendo decorar a parada e mostrar, e acertar, e fazer bem. Entendeu a diferença? É isso, o processo é muito mais orgânico, muito mais verdadeiro, quando vocês começam esse primeiro pilar. E é o que eu falo, vou falar de novo que eu sou chato. Todas as vezes que você entrar em cena com o seu texto decorado, você vai fazer uma cena ruim. Se você entrar em cena entendendo que aquilo que está em cena do personagem é a vida do personagem, e isso tem que ser a sua vida, você vai entrar em cena potente. Eu nunca entro num set onde as pessoas sabem mais do meu personagem do que eu. Quando eu entro em cena, ninguém sabe mais do meu personagem do que eu. Não é texto, é este entendimento verdadeiro. Então, assim, foi muito legal, cara, é um exercício. Galera, vocês fizeram uma cena com uma ideia sem estudar o texto. Se eu der esse texto para vocês agora, vocês vão ler ele, vocês vão pegar ele assim, porque já tem um entendimento muito bem construído. Aí você vai falar, putz, eu não falei do emprego, não falei disso, não falei daquilo. Acabou. Vocês vão pegar essa informação e ela vai vir com mais verdade, porque tem uma base já muito bem construída dentro de um processo que eu não dei texto para vocês. Imagina um texto com um passo a passo verdadeiro, com um olhar de se aprofundar no processo. É isso que eu quero que vocês entendam. O resultado final da cena é sempre uma consequência do meu processo verdadeiro. E foi muito legal. Fala, Michele, você que fez a cena também, como é que foi? Eu tenho uma dúvida. Se quando a gente estiver contracenando com o outro e o nosso entendimento ao dizer o texto divergir com a cena e não bater com o que o outro for dizer, porque precisa de uma troca, né? Eu vou dizer uma coisa para tu falar outra. Então, às vezes, o outro também se baseia na nossa deixa. Não que tenha que ser assim, mas a gente vai falar com base no nosso entendimento, isso sem memorizar o texto para poder isso soar orgânico, pelo que eu consegui compreender. Mas se o outro não pegar dessa forma, como é que isso é? Vamos organizar. É impossível você fazer uma cena de dupla onde duas pessoas vão entender coisas diferentes. Não tem como, porque não é o que você entende o que ele entende, é o que a cena quer dizer. Então, se você tem uma cena de dupla, que você vai falar para mim assim, Gustavo, eu não quero viajar, e eu falo para você, Michele, eu quero viajar, o entendimento é, Michele não quer viajar, Gustavo quer viajar. Acabou, a gente fica discutindo aqui 200 horas sobre isso. Eu vou te dar milhões de argumentos e você vai dar milhões de argumentos.
Então, a gente precisa entender esse lugar. Não é que você entende uma coisa e o cara entende outra coisa. A cena tem um conflito de atores, onde cada um desses atores tem um objetivo que vão defender, e aí vai surgir esses conflitos. Então, se você está trabalhando com atores com qualidade, se você for para a cena falar comigo assim, Gustavo, eu quero viajar amanhã, 11 da manhã, a minha deixa é 11 da manhã, eu sei a cena que eu vou virar para você e falar assim, não, Michele, eu não vou viajar às 11 da manhã, eu vou viajar 12:30. E você, por algum motivo, fala assim, Gustavo, eu não vou viajar amanhã 9 horas da manhã. Você errou, você tinha que falar 11:30. Mas eu sou ator que tem entendimento. Eu vou falar, não vou viajar 9:30 da manhã, eu vou viajar meio-dia. Porque eu vou pegar o que você me deu com verdade, vou transformar isso em cena e vou devolver. O problema do ator que estuda sozinho cada um no universo é, eu só tenho que te dizer, Michele, eu não vou viajar 10:30. Vou viajar 12:30. Aí você fala, 8 da manhã em vez de 10:30, eu falo, meu Deus, ela não me deu minha deixa, eu não sei o que eu faço. Escuta, cara, ela só não falou 10:30, falou 8. Aí você fala, não, eu não vou 8, Michele, eu vou 12:30. Então, assim, a gente precisa entender que o entendimento vai sempre te dar segurança verdadeira para entrar em cena e defender aquilo com verdade. É claro que você não vai entender uma coisa e sair falando qualquer coisa no texto, porque tem um texto, um norte, para você sempre cumprir, porque você tem que respeitar o roteirista. Então, assim, é muito pouco provável, tá, Michele, que você vai entrar numa cena de dupla, você querendo viajar e o outro querendo comprar um abacate, e entrar dois atores completamente malucos falando coisas aleatórias. Pouco provável. Porque estamos tentando falar de um mercado profissional que, quando você for chamada para um teste, a gente espera que tanto você quanto o seu colega de cena vá estudar a cena. Então, a diferença é que, quando o ator estuda querendo decorar, chega nos erros que a gente vem falando aqui. Quando você tem um processo que chega na cena como resultado final, orgânico e verdadeiro, você vai estar dando muito mais potência na cena. É um processo de mindset que a gente tem que virar. Eu não sei por que os atores iniciantes, ou quem está começando, o primeiro impulso deles ao receber um monólogo é decorar. Não pode, eu não posso decorar algo que eu sequer sei o que é. Decorar falando em voz alta, não, é um processo que só vai atrapalhar. Então, é pouco provável que isso vá acontecer com você, fique tranquila, porque eu imagino que o seu colega vai estar ali jogando verdadeiramente, tá? Você falou uma coisa que me lembrou dos exercícios do teatro. No teatro tem um exercício que você não pode negar o que o outro está dizendo. Se o outro te dá algo, você tem que fazer com que aquele assunto seja transformado no teu conteúdo. Mas ainda assim, em alguns dos processos que eu vivenciei com algumas pessoas, isso era uma dificuldade. Quando eu não dizia alguma deixa, aí o outro se perdia. Aconteceu isso comigo também. Mas depois dessa oficina, eu percebi mais e, de fato, fica muito mais claro para mim que, se eu entender todo o contexto, eu consigo transmitir a informação. Acho que o meu receio é me embolar em transmitir, porque por você ter um desenho, aquilo pode ser mais fácil de memorizar e transmitir. Se eu não tiver desenho, eu vou ter que elaborar com minhas falas, e isso pode acabar fugindo. Mas, olha, deixa eu te organizar em cima do que você falou, que foi ótimo. Qual é a essência desse exercício do teatro, aonde eu não posso negar? Tem uma essência nesse exercício. Ele te força a ouvir. O problema da pessoa que não consegue, que erra, é porque muitas vezes você está ali, em cena, escutando o que está na sua cabeça. Você não escuta o que o outro está falando. Porque você está viajando, está pensando em outras coisas. Então, quando você tem um processo de atuação verdadeira, por exemplo, lá no meu grupo fechado, isso aqui que está acontecendo, a gente tem toda semana exercício de gravação e aula ao vivo. Tem aulas de dupla. Eles têm que se ouvir. Porque se eu virar para você, se eu for fazer esse exercício com você agora, tudo que você for falar eu não posso negar. Eu tenho que te ouvir. E pegar o que você me ouviu com calma. Lembra do silêncio? Vou olhar aqui com silêncio, vou processar e vou devolver. Mas existe um ator que está ali seguro, ouvindo, julgando. E a gente não tem isso, tá, Michele? No início de carreira. É normal. A minha primeira oportunidade de teste
no Projac, foi para uma novela, acho que eu já contei essas histórias. Eu só tinha uma ação de pegar a blusa, jogar no meu ombro e dar um texto. Eu não consegui, parecia que eu estava jogando um dinossauro no meu ombro. Por quê? O teste me intimidava, tudo me gerava nervoso. É um processo de prática. Entende? Por exemplo, eu sempre cito aqui essa minha aluna Dandara, para quem está vendo gravado e não sabe, a Dandara, que é aluna aqui do Verdade em Cena, ela está fazendo essa novela das 6, chamada Rancho Fundo, ela faz a Bem-vinda. A gente tem um módulo que chama Sua Casa é Seu Set, lá no meu grupo fechado. Dentro desse módulo, vocês têm, né, as pessoas que estão lá no meu grupo fechado, exercício de gravação de novela, com marca, com cenário, com tudo isso para fazer. Então, quando você está praticando algo, você começa a evoluir. Então, quando ela foi para o primeiro dia na Globo, para os testes, ela já vinha praticando isso. Diferente de mim. Eu nunca tinha feito novela, eu nunca tinha feito um curso que pudesse me oferecer prática de novela. A minha primeira cena em novela, meu personagem era um paraplégico, eu não posso mexer a perna. Eu tremia de nervoso. O Avancini marcou as minhas primeiras semanas, uma semana de novela, minhas cenas foram todas atrás da mesa, porque eu tremia a perna de nervoso, porque aquilo era novo para mim. Entende? Então, assim, não se cobre uma coisa que você está no início da sua jornada. É normal. O que eu não posso é, se eu descobrir que isso me fragiliza, eu preciso viver um processo que me faça exercitar isso até eu dominar. Porque senão a gente vai perder sempre para a gente. Tá? Mas muito legal. A minha ideia era essa, que a gente pudesse, nessas 3 semanas, vivenciar um pouco desse lugar e que vocês tenham, de uma certa forma, praticado, se divertido, vivenciado um pouco, entrado em cena, apresentado ao vivo, porque já gera o nervosismo. Então, só para a gente fechar um pouquinho antes de eu me despedir aqui, me fala um pouquinho como é que foi para vocês, no que você acha que isso te ajudou, no que você acha que, putz, isso aqui me deu uma luz no fim do túnel. Fala um pouquinho para mim, começar com Carla, que está aqui nesse quadrinho, depois eu faço assim. Então, eu achei muito bacana, principalmente essa questão de você se doar e estar presente e sentir e perceber e imaginar o que a outra pessoa esteja falando. Eu acho, Gustavo, assim, que nessas 3 vezes, até inclusive na que eu fiz por mim mesma, assim, que eu estudei o texto, já sabia aquele texto. Na verdade, eu adaptei de um monólogo, a uma história que eu vi. Eu acho que eu peco, são várias coisas, vários ajustes, mas assim, eu percebi em todos os 3 que eu não finalizei bem. Eu percebi. Isso você vai percebendo, isso é até legal de você falar. Eu não me posicionei nisso porque não é o objetivo do exercício. Mas é entender que quanto mais objetiva, melhor. Por exemplo, é muito melhor, mais potente você fazer uma cena onde você chega e fala assim, olha, você é um babaca, você quer voltar para o Brasil? Volta. Eu não vou voltar. Minha vida está aqui, minha filha não vai. Ponto. Mas a gente acaba sendo prolixo. E a gente precisa entender que, às vezes, na cena, se você não tem isso como norte, isso vai te atrapalhar. Ou seja, se você descobriu isso aqui nos 3 exercícios, talvez isso tenha sido um dos seus maiores aprendizados, porque na sua próxima cena, você vai falar assim, eu vou ser objetiva e vou finalizar. Acabou! Você já vai ter evoluído no seu processo. Isso é ótimo, tá? Você ter descoberto aqui. Muito legal. Muito legal mesmo. Fiquei feliz com isso. E vocês, meninas, o que possa, sei lá, ter clareado para vocês aí como uma luz no fim do túnel? Ah, e Michele, nem lembrei. Não veio o texto cantado muitas vezes, não veio aquelas coisas teatral. Tá entendendo que é um resultado de processo errado que a gente vive? Esqueci de te falar isso. Foi muito interessante te ver numa parada que você não estudou. Então, isso foi muito legal. Eu gostei. Eu gostei um bocado. Para mim, foi uma experiência muito importante e necessária, porque eu estava muito travada, tentando... eu ainda estou no teatro, mas eu tento me jogar nos testes, e para isso precisa de material de ator, certo? Certo. Então, eu sempre acho que tem alguma coisa que eu poderia estar melhorando, e esses cursos me ajudam
a contribuir isso. E o teu curso, esse desafio fez com que eu conseguisse perceber as pausas que eu não tinha, conseguisse fazer com que a naturalidade soasse do entendimento do texto e que isso gera a orgânico. Isso fica orgânico. E é massa, muito obrigada, muito obrigada. É isso, assim, eu acho que vocês entenderam um pouco. Por exemplo, se você estivesse fazendo uma cena comigo agora, que você tivesse que falar orgânico e você errou igual você errou, você ia sair do jogo. Só que o mais legal foi orgânico, aí você riu e orgânico. Isso foi mais legal. Só que se é na cena, não é verdadeiro, você sai do jogo porque tem um texto decorado. E isso é um processo, tá, Michelle? É isso que você falou, você está começando, está no teatro, né? Cada um com a sua experiência, a Carla tem a dela, você tem a sua, eu tenho a minha, mas quando eu olho para trás e me vejo muito no lugar que vocês estão hoje, eu vejo que não é que a Carla faz errado, a Michelle faz errado, o Gustavo fazia errado. É um início que a gente não sabe o caminho para onde a gente vai. E eu tenho que viver processos que me façam entender, putz, isso aqui eu estava fazendo, achava que me ajuda, putz, isso aqui me atrapalha, eu vou tirar do meu caminho e vou pôr esse. Simples, não tem muito para onde a gente correr.